Que hora, caros conterrâneos. Bem-vindos à Nova Zelândia, o cox do mundo. A gente vai gravar aqui do quartel-general, porque lá fora tá um frio do caramba. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é o processo que a gente está passando de mudança de moradia. Então, a gente está saindo do flat atual que nós estamos e a gente vai para um apartamento um pouco mais próximo da escola do meu filho. Os tipos de casa aqui, elas variam bastante. Então, enquanto você procurar ou você estiver andando pela rua, você vai encontrar casas realmente lindas, casas com jardim super florido, estufa, roseira. É a casa da vovó. Em contrapartida, você vai encontrar algumas casas extremamente antigas, datam na década de 40, muito mal conservadas. Você olha de fora, é a casa da bruxa. Dá medo. Então, você vai encontrar todo tipo de casa. E é interessante que essas casas, tanto as mais bonitinhas quanto as mais horripilantes, vamos chamar assim, as mais assustadoras, o proprietário muitas vezes ele transforma cômodos em flats. E aí ele aluga como se fossem casas independentes. Isso é bastante comum de se encontrar aqui também. Independente se você está aí ou se você está aqui, eu acho que um bom ponto de partida é olhar nos principais portais de compra, venda, aluguel de imóveis. Os dois principais daqui da região é o Trade.me e o outro é o Real Estate. O Trade.me ele é um pouco mais geral. Então, você vai encontrar compra, venda de carro, computadores. É um portal um pouco mais geral de compra e venda de produtos. Mas ainda assim, ele é bastante completo com relação ao mercado imobiliário. De qualquer maneira, é interessante, além de checar esses portais, checar individualmente cada site de corretora. Porque eles não colocam tudo dentro desses grandes portais. Eles acabam reservando algumas coisas dentro dos seus próprios sites. Então é interessante sempre checar nesses dois canais. Os valores de aluguel aqui, eles podem oscilar bastante. Isso acho que é uma regra geral de todo o mercado imobiliário, penso eu, no mundo inteiro. Você vai encontrar aluguéis de $70 por semana, como por exemplo um flat, em que você tem que compartilhar, por exemplo, um banheiro ou uma cozinha com outros moradores, até uma casa de 4, 5 quartos que vai $450. Tudo isso daí é semanal. Tá? Então aqui as coisas elas funcionam semanais. Isso não quer dizer que quando você for fechar o seu aluguel numa imobiliária, você não possa eventualmente negociar um pagamento mensal. Tá? Nesse ponto eles são bastante flexíveis. Desde que você pague, não importa se vai pagar semanal ou se você vai pagar mensal. Outra coisa que é interessante ficar bastante atento é nas informações que o site põe quanto às exigências do proprietário. Então você vai ter o proprietário que não quer animais, outro que não quer fumante, outro que quer que a casa dele seja alugada para um casal ou para uma família de 3 pessoas, de 4 pessoas. Então tudo isso daí, de forma geral, é bem discriminado. E também é sempre bom dar uma consultada com o corretor para sempre jogar limpo. Então se você vai dividir a casa com uma outra família, por exemplo, você tem que avisar a corretora e colocar isso nesse tipo de formulário aqui. Tá? Isso aqui é um formulário bastante padrão. Todas as imobiliárias trabalham com esse tipo de aplicação. Nós passamos em 3, 4 imobiliárias e todas elas trabalhavam com um modelo bastante parecido. Nesse formulário, você vai preencher com informações pessoais, o seu histórico de aluguéis, o
porque você está saindo da sua casa agora e está querendo mudar para outra. Né? Você vai ter algumas perguntas se você já sofreu ou está em algum processo judicial. Que você encontrou a casa que você queria, foi até a imobiliária, pegou um desses formulários, preencheu e deixou com a corretora. Outras tantas pessoas podem ter gostado do mesmo imóvel, preenchido o mesmo formulário, entregue para o mesmo corretor. O que vai acontecer? Essa corretora vai pegar todos esses papéis, vai entregar para o proprietário e ele vai escolher qual o melhor inquilino para a casa dele. Uma coisa tem que ficar bem clara: a entrega dessa aplicação não garante o sucesso na aquisição do imóvel. Então, esse formulário vai ser só mais um formulário, dentre outros tantos, que o proprietário vai selecionar. Então, não é garantia. Que você foi escolhido, você vai ficar com esse imóvel. A partir desse momento, você vai ter que pagar uma série de taxas para conseguir se mudar. Então, dentre elas, normalmente eles vão te cobrar 4 semanas de bond. Tá? É como se fosse o nosso cheque calção. Então, se você, no momento da sua saída, danificou alguma coisa, o proprietário pode abater esse valor para consertar qualquer avaria que tenha ocorrido durante sua estadia na casa. Eles também cobram uma tarifa chamada letting fee. Essa tarifa não é reembolsada, diferente do bond. Bond, quando você sai, se você não usou, se não usou tudo, eles te devolvem esse valor. Já esse letting fee é uma taxa que você paga e morre lá. Você não tem ela de volta. Algumas imobiliárias costumam colocar como chamariz isenção dessa tarifa. Eles não cobram. Então, é uma forma deles trazerem mais clientes para a carteira deles. Então, vamos supor que você pegou um apartamento, um flat, um dormitório, onde você vai dividir o banheiro e a cozinha com outras pessoas. E você vai pagar $70 por semana. Quando você for mudar, você vai pagar $280, que são as 4 semanas adiantadas, é o cheque calção. Você vai pagar $80,50 de letting fee. Você vai pagar uma semana adiantado e vai desembolsar então $430,50. Se você for para uma casa maior, um jardim bacana, coisa do gênero, você vai pagar das 4 semanas adiantadas $1.800. O seu letting fee vai ser de $517,50. Você vai pagar 450 adiantado. Então, para mudar, você vai pagar $2.767,50. Algumas considerações finais que eu acho que vale a pena mencionar. Se você aplicou para uma casa e por alguma razão não foi o escolhido, não desanima. O mercado é bastante dinâmico, inclusive em cidades pequenas como essa daqui. Então, toda hora, ou praticamente todos os dias que você consultar nesses grandes portais, você vai ver algumas novidades. Então, aquela casa saiu, mas entraram outras 2, entrou uma, e eventualmente a casa que entrar em seguida pode servir melhor para você. Então, não desanima, continua procurando sempre. Uma coisa que você tem que levar em consideração é o valor da eletricidade aqui. Não é barato. Então, sempre agrega um valor a mais a esse seu valor de aluguel. Então vamos supor que você está fazendo um orçamento primeiro, está procurando um valor que é interessante, fala, puxa vida, achei uma casa aqui de $200 por semana aqui, que vai ser legal para mim. Aí você fala, poxa, eu vou pagar $800 por mês? Bacana, tá barato. Aí você esquece de computar a eletricidade. E você vê que, de repente, no inverno, você pode ter um aumento mensal no seu valor de $300, $400 às vezes. Então, se você tem uma casa grande, que você precisa aquecer a casa inteira, ou até mesmo se você tem lareira, então você tem que comprar carvão, você tem que comprar lenha. Tudo isso é um valor que você tem que computar. Né? Até porque o inverno aqui é muito frio. E você vai precisar se aquecer de alguma forma. Não é difícil você encontrar por aqui casas parcialmente equipadas. Então tem casa que você vai alugar já com máquina de lavar, já com fogão, já com geladeira.
Então, isso é um outro critério para fechar um negócio ou não. Então, fica atento com isso daí. Seguro. Quando você estiver fechando, confirma com o corretor se a sua casa ela é assegurada. Tá? É interessante, as casas aqui normalmente elas têm seguro contra incêndio, elas têm seguro contra terremoto. Tá? E outra coisa que é bastante importante por exemplo, se você tiver um problema no encanamento da sua casa ou na parte elétrica, você liga para a corretora e eles mandam um profissional para fazer aquele reparo. Eles não te cobram nada por isso. Salve se você tiver que trocar lâmpada, tiver que fazer alguma melhoria, enfim, essas miudezas é do seu bolso. Como liga na corretora, olha, eu quero pintar a parede da minha casa. Fala, meu, boa sorte, pinta aí. Mas você vai pagar. Né? Eles não vão se preocupar com esse tipo de situação. Ó, eu voltei rapidinho só para falar um negócio absurdamente importante. Acho que a coisa mais importante do mundo. Você está vendo isso daqui? Está vendo isso daqui? Isso não é para nada aqui. Aqui, eles têm isso. Esse é o plug que eles usam aqui. Parece que cada país quer inventar o seu. E eles inventaram essa coisinha estranha. Então, quando você chegar, se preocupa em comprar um adaptador desse daqui. Adaptador sempre. Outra coisa, fica atento com a voltagem do seu aparelho, porque aqui, pelo menos nessa cidade que nós estamos, não sei se em todo o país é assim. Aqui pelo menos é 220. Então, se você trouxer um aparelho que não é bivolt, a chance de você estourar ele é imensa. Isso aconteceu comigo. Eu estourei o meu barbeador. Eu não prestei atenção nisso daí, espetei na tomada, quase que explodiu na minha cara. Então, meu, toma cuidado, hein? Abraço. Down in Texas, baby. On the telephone, line down. Yeah, flying down in Texas, baby. On the telephone, line down. Well, you know when I talk to my baby, yeah, I can't get a single sound. I got her rolling, yeah, I'm standing out in the rain. Well, the dark got of rolling, baby. Yeah, I'm standing out in the rain. Well, you know where I'll find my baby. Yeah, I believe I'll go insane. Play a little bit now. Yeah.